somente dele que vem. Queridos, nós iniciamos uma série no Salmo 119. O desafio de estudar esse texto das Escrituras, o salmo mais longo da Bíblia, 176 versículos. Vou somente relembrar algumas coisas para aqueles que não pegaram nem a primeira e nem a segunda mensagem. Nós falamos na primeira, ele é dividido em estrofes. Então, a cada 8 versículos é uma estrofe, ou uma seção. E do primeiro versículo ao versículo 8, fala sobre o caminho para uma vida feliz. Do versículo 9 ao versículo 16, fala sobre o caminho para uma vida pura. Hoje vamos estudar a terceira estrofe, que está do versículo 17 ao versículo 24, que fala sobre o caminho para uma vida segura. E todas essas 22 estrofes ou seções, elas são divididas da seguinte forma. Esse é um salmo acróstico alfabético. Então, a primeira estrofe é a primeira letra do alfabeto hebraico. Segunda estrofe, segunda letra, e assim até as 22 estrofes, por isso 22 divisões, 22 letras do alfabeto hebraico. Essa terceira seção que nós vamos estudar hoje é então a terceira letra do alfabeto hebraico, Gimel. Gimel. E esse salmo é muito interessante porque além de começar a seção com a terceira letra, todos os 8 versículos da terceira seção começam com essa letra. Todos os 8. Então isso acontece na primeira, na segunda e na 22. Se fosse no nosso alfabeto, seria da seguinte forma. A primeira estrofe começa com A, todos os 8 versículos vão começar com A. A segunda estrofe começa com B, todos os 8 versículos com B. Por que foi escrito dessa forma? Por que esse estilo? Porque dessa forma ficaria muito mais fácil a memorização. Eles memorizavam o texto. Eles memorizavam a lei. Imagina memorizar 176 versículos do Salmo 119. Então ele é um estilo acróstico. E aí eu fui pesquisar sobre essa questão de acróstico e vendo aí um pastor que também estava me expondo esse salmo, eu fiz um acróstico para minha esposa. Ela assustou. Só para você entender um pouquinho o que é um acróstico. Só que esse não é semelhante ao do Salmo 119. Né? Então você tem lá um acróstico alfabético, onde você vê, né, a Luciana, um lindo presente que recebi de Deus, unindo nossas vidas e formando uma linda família. Como um sonho, a cada momento ao seu lado, incrível, inteligente, impossível de descrever-te. Assim é você, não me canso de te olhar e te ver sorrir. Amo você por toda a minha vida. Está vendo? Sou romântico também. Mas o Salmo 119 não é esse acróstico, porque não é com várias letras, é a mesma letra. Então está aí esse texto que a gente vai ver hoje. Você pode ler em hebraico, né? Todos os versículos do 17 ao 24, começando então com a letra Gimel. Mas vamos facilitar? Vamos para o português, né? Esse texto, esse trecho, essa terceira seção, ela vai falar então de um caminho para uma vida segura. E essa segurança debaixo das pressões. Como ter uma vida segura diante de um mundo inseguro. Então esse texto vai mostrar que a dependência de Deus, e quando a gente depende de Deus, nós temos uma vida segura. Se a gente pudesse resumir os versículos, nós encontraríamos que a situação apresentada pelo salmista é que príncipes estavam falando contra ele. E a primeira atitude que ele toma é se submeter a Deus. E a segunda atitude que ele toma diante dos príncipes que falavam contra ele é submetia a situação a Deus. Então ele se submetia a Deus e submetia a situação a Deus. Então uma vida de dependência, de submissão a Deus, nos leva a ter uma vida segura. Vamos lá então, são do versículo 17 ao versículo 24 que nós vamos estudar hoje. Sempre com 2 versões para que a gente possa comparar o texto em 2 versões. Senhor, trata com bondade este teu servo, para que eu possa continuar vivo e obedecer a tua palavra. Seja generoso com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Então essa é a primeira oração no versículo 17. E a gente vai ver nesse versículo 17 que sem Deus a gente não pode fazer nada. Precisamos da sua graça para viver e para obedecer a palavra de Deus. Portanto, precisamos suplicar a Deus por sua graça. Aqui o salmista está declarando que enquanto ele viver, ele devotaria inteiramente a sua vida a Deus.
Aqui nós estamos sendo ensinados que devemos viver sempre nos lembrando que nós devemos a nossa vida à misericórdia de Deus. Se temos vida, se temos o que temos, é a misericórdia e graça de Deus sobre nós. E que devemos então gastar a nossa vida em serviço a Deus. Por isso o salmista aqui se apresenta com uma palavra que eu gosto muito. Senhor, trata com bondade este teu servo. Ele se apresenta como um servo, como alguém que entendia que o papel dele era somente servir, não ser servido. O salmista se considerava como servo de Deus, e essa é a visão correta que todos nós precisamos ter, que somos servos. Em 1 Coríntios 3:5, quando Paulo escreve aquela igreja, ele diz: quem é Apolo? Quem é Paulo? Somos todos nós servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um, nós somente somos servos. Esse é um conceito que tem se perdido muito hoje. Muitos não querem mais ser servos, querem ser servidos. E nós temos visto isso acontecendo tanto nos cargos de liderança como o membro comum, que quer somente ser servido em vez de servir. E esse texto nos mostra que nós devemos então dedicar a nossa vida ao serviço, porque Deus tem colocado você dons, talentos, recursos, que você precisa entender que todos estão nas suas mãos para você administrar. Você precisa ser mordomo daquilo que Deus tem dado a você. Você não é dono de nada. Então, entre o povo de Deus, não deve existir essa exaltação ao ser humano, a nenhum ser humano. Somos todos servos e servas de Deus. E quando nós exaltamos seres humanos, nós incentivamos partidarismo. E dentro da igreja não pode ter partidarismos. Esses, por suas vezes, geram contendas, que pode gerar aí também vanglória. Portanto, olha o que Paulo escreveu em Filipenses 2:3. Nada façam por partidarismo, nem por vanglória, mas por humildade, lá em Filipenses 2:3. E considerem os outros superiores a si mesmos. Então nós somos chamados, segundo esse salmista, a sermos somente servos e servas de Deus. Se tem algo que você deseja e precisa almejar em ser, é ser um servo aprovado pelo Senhor. Saiba que você está aqui para servir e oferecer o seu melhor e servir com excelência. O texto em Colossenses diz que nós, quando fazemos para o homem, não devemos fazer como se estivéssemos fazendo para o homem, mas como se estivéssemos fazendo para o Senhor, e é dele que vem a nossa recompensa. Versículo 18. Esse texto é um texto que eu oro muito ele, quando eu vou ver as Escrituras e quando vou estudar as Escrituras. O salmista está dizendo: o Senhor, abre os meus olhos para que possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Ou numa outra versão, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Eu já disse que esse salmo foi escrito dessa forma, de forma acróstica, porque eles memorizavam as Escrituras. Querido, a Bíblia, ela transborda de maravilhas espirituais que não vão ser descobertas se a gente lê de uma forma superficial. Se a gente lê de forma rápida e sem estudá-la com dedicação, a gente não vai descobrir todas as maravilhas da Bíblia Sagrada e todas as verdades que Deus quer falar ao meu coração e ao seu coração. As maravilhas ocultas do Evangelho. Muitas coisas estão ocultas na natureza. Muitas coisas estão ocultas no nosso semelhante. E algumas estão na Bíblia. E algumas coisas na Bíblia estão ocultas por causa do cegueira do homem. Muitos estão cegos para a verdade das Escrituras Sagradas. Abre os meus olhos. Eu não posso ver. Eu tenho olhos, mas eu não enxergo. Muitos estão assim. Não estão enxergando o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, o que Deus está realizando. E a convicção dele: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas. Há maravilhas para serem vistas, eu quero ver todas. Há coisas que eu preciso aprender das Escrituras, e eu quero aprender tudo o que for possível, enquanto eu tiver vida. Eu quero aprender, para que eu veja as maravilhas. Para que eu entenda sobre o pecado, sobre o inferno, sobre aquele que está pronto para salvar, sobre o perdão perfeito que só o Senhor oferece, sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus. Eu quero aprender sobre tudo. Abre os meus olhos. A razão de não ver é que muitos estão cegados pelo pecado. Mas nada falta na Bíblia.
O problema não é a Bíblia Sagrada, são os nossos olhos que em alguns momentos estão vendados. Por isso ele ora aqui, pedindo a Deus a iluminação divina quando ele estudasse as Escrituras. Senhor, desvenda os meus olhos para que contemple as maravilhas da sua lei. Quando você for pegar a Bíblia para você ler, para você fazer o seu estudo diário, o seu devocional, faça essa oração. Senhor, abre os meus olhos, para que eu entenda todas as verdades da sua lei, para que eu possa compreender tudo aquilo que o Senhor quer me ensinar nesse estudo. Tire tudo aquilo que possa me atrapalhar de compreender as verdades da sua palavra. Faça dessa oração. E se você já tem feito, querido, faça como o cego Bartimeu, clame ainda mais. Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da sua lei. Viverei poucos anos aqui na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Ou numa outra versão, eu sou peregrino na terra. Não esconda de mim os teus mandamentos. O salmista está mostrando que ele queria ter a oportunidade de viver mais, mas não só para juntar tesouros que perecem. Ele queria viver mais porque ele queria conhecer dos mandamentos do Senhor e de todos os mandamentos do Senhor. O salmista desejava viver para ter oportunidade de obedecer à palavra de Deus. Lembra daquele texto de João, capítulo 10, versículo 10? O ladrão, ele vem somente para matar, roubar e destruir. Mas o Jesus, o nosso Senhor, veio para que você tenha vida e vida em abundância. É essa vida onde você vai poder viver os propósitos de Deus na sua vida, que Deus quer dar para você. Portanto, nesse texto ele está mostrando que a nossa vida é uma vida de peregrino. Você não pode esquecer desse versículo 19. E o salmista tinha consciência disso. Vou viver poucos anos aqui na terra. Mas não esconda de mim os teus mandamentos. Eu sou somente peregrino nessa terra. E a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, é o nosso mapa que nos conduz à rota certa, que nos conduz ao caminho correto, que não faz a gente sair do caminho de Deus, do caminho certo. Você tem essa noção de que você é somente um peregrino? De que você vai viver somente poucos anos aqui na terra? O povo de Deus sempre foi um povo peregrino. Abraão foi peregrino. A mesma verdade se relaciona a Isaac e Jacó. O povo de Israel foi peregrino. E por esse motivo Deus ordenou lá em Levítico 19:33 que deveria amar aqueles que são estrangeiros, porque vocês também foram estrangeiros no Egito. Eu sou o vosso Deus, o vosso Senhor. O exemplo que nos foi deixado é que nós devemos imitar. Lá em Hebreus capítulo 11 fala sobre isso. Que nós devemos caminhar aqui, lembrando daqueles que morreram na fé, lembrando daqueles que morreram na esperança de ter um encontro com Jesus. Todos esses que morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-os e confessando, eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E lá no versículo 16 ele diz, em Hebreus 11, vocês agora aspiram uma pátria superior, a pátria celestial. Nós estamos aqui somente como peregrinos. Viverei poucos anos aqui. Mas enquanto eu tiver essa vida, e essa vida em abundância que Deus quer dar a mim e a você, aproveite a sua vida para que você possa conhecer dos mandamentos do Senhor e descobrir todas as maravilhas da palavra de Deus para a sua vida. 1 Pedro 2,11 diz, amados, eu vos exorto, como peregrinos e forasteiros, que vocês se abstenham, deixem todas as paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, como peregrinos que sois vocês, forasteiros que vocês são. Então esse salmo mostra para nós, de que nossa vida ela é finita, breve, passageira. Não podemos esquecer disso. Não viva como se você nunca fosse morrer, mas que você todos os dias viva como se fosse o último dia. Vamos viver um pouco diferente. Se você tiver essa filosofia de vida, você não vai ficar deixando para amanhã o que você pode fazer hoje. Então faça isso. Versículo 20. O salmista está dizendo, o meu coração sofre, ansioso
pois em todos os momentos eu quero conhecer a tua vontade. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Quantas pessoas estão sofrendo de ansiedade, mas não é para conhecer da vontade de Deus. Estão sendo consumidos, mas é por problemas, por situações que estão abatendo, que estão esmagando, que estão destruindo suas forças, suas esperanças. O salmista está dizendo aqui que o coração dele, ele ansiava, ele tinha desejo, ele tinha prazer, era por conhecer a vontade de Deus, por conhecer as maravilhas de Deus. Por isso ele tinha orado para que Deus desvendasse os olhos. Ele não queria que nada fosse encoberto. Ele queria mais vida para ter mais oportunidade de conhecer dessa vontade. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Pelo que você tem permitido o seu coração ficar desejando e ansioso? Hoje à tarde nós falamos do versículo 5 desse salmo, onde o salmista fala que o que ele desejava era conhecer dos mandamentos e colocá-los em prática. Então, se você tivesse que fazer uma lista dos seus 10 desejos, as 10 coisas que você tem como desejo, quais seriam as coisas que você colocaria nessa lista? O que estaria em primeiro lugar, em segundo, em terceiro? Deus estaria nessa lista? Deus estaria em qual lugar dessa lista? Dos seus maiores desejos. Se Deus desse para você essa oportunidade de você, de fato, fazer essa lista e poder realizar tudo isso que você colocasse. Onde Deus estaria em tudo isso? O desejo do salmista era, em todos os momentos, conhecer a vontade de Deus. Incessantemente conhecer os juízos de Deus. A vontade de Deus para a vida dele. Que esse seja o nosso desejo também. Você pode ter seus sonhos, seus planos, seus projetos. Isso não é errado, não é pecado. Mas não se esqueça de colocar Deus em todos eles. E Deus estar em primeiro lugar na sua vida, nos seus sonhos, nos seus projetos. O salmista continua. Agora ele começa falando dele com os incrédulos. Tu repreende os orgulhosos. Aqueles que se desviam dos teus mandamentos, eles são malditos. Tu repreendes os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Queridos, não falta exemplos históricos de pessoas que foram soberbos, desafiaram os mandamentos de Deus e foram derrubados pela poderosa mão de Deus. Não faltam exemplos históricos, tanto nas Escrituras como fora das Escrituras, de homens que se levantaram de uma forma soberba contra os mandamentos de Deus e foram derrubados pela mão poderosa de Deus. Nesse versículo 21, nós vemos o caráter dos orgulhosos, a maneira como Deus trata eles, a nossa própria relação com eles. O pecado aqui é que eles estavam se desviando dos mandamentos, por negligência, por serem abusados, não quererem estar debaixo da autoridade de Deus. E a origem dessa desobediência aos mandamentos era o orgulho deles. Homens orgulhosos, soberbos. E sabe o que eles iam receber? Castigo, repreensão e condenação. Tu repreende os orgulhosos, aqueles que se desviam dos teus mandamentos são malditos. E aí ele ora: Senhor, me livra. Livra-me dos insultos, das zombarias deles, daqueles homens orgulhosos, soberbos, pois eu tenho obedecido os teus mandamentos. Nós seguimos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, como nosso manual. E muitas pessoas zombam porque a gente faz isso. Nosso evento foi divulgado na rede social. E muitas pessoas criticaram. Qual a necessidade de ir no estacionamento? Não pode orar de casa? Pessoas que zombam da fé que nós temos. Familiares que talvez estão zombando de você por você ser cristão, por você estar seguindo uma vida diferente da deles. Pessoas que zombam de você na faculdade, vizinhos que zombam de você. O salmista está orando: Senhor, tira de sobre mim os insultos, o desprezo, pois eu tenho guardado os seus mandamentos. O mundo, ele sempre vai nos desprezar, ele sempre vai ridicularizar os santos, mas a sua integridade, ela será recompensada. O que ele está dizendo aqui
é que a condição dos incrédulos é extremamente precária. Eles são soberbos, arrogantes, orgulhosos. Soberbos porque eles não querem se aproximar de Deus. Eles não querem aceitar as regras e a lei estabelecida por Deus. Eles querem ter as suas próprias regras. Eles não querem ser submissos à vontade de Deus. E muitas pessoas estão vivendo assim. Não aceitam as regras de Deus. Malditos porque desprezam e recusam a aceitar a proposta que Deus faz aos homens. Lá em João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Todavia, aquele que se mantém rebelde contra o Filho de Deus não terá a vida. Sobre ele permanece a ira de Deus. E muitos estão rejeitando o Filho. Muitos estão rejeitando a palavra. E muitos estão nos perseguindo porque nós estamos seguindo a palavra, seguindo uma vida com Deus. Como consequência, então, a situação dos incrédulos é que eles odeiam o povo de Deus. Por isso o salmista está orando: Senhor, me livra dos insultos. Além do mais, os incrédulos, eles falam mal do povo de Deus. Mas o que eles falam, querido, é somente calúnias. Não devemos dar ouvido ao que eles falam de nós. O que a gente tem que fazer é se concentrar no que Deus fala a respeito de nós. Não dê ouvidos àquilo que estão falando de você por causa da sua fé. Saiba do que Deus fala sobre você. Temos que nos interessar pelo que Deus pensa a nosso respeito. E nosso papel é orar por essas pessoas. Não vamos pagar o mal com o mal. Vamos amá-los. Vamos orar por eles. Vamos amar os nossos inimigos. E como a gente suporta perseguição? Como a gente suporta pessoas que nos desprezam, nos ridicularizam? A meditação. Mesmo que as autoridades se reúnam e contra mim façam planos, eu sou teu servo e meditarei nas tuas leis. Mesmo que se assente os príncipes e falem contra mim, eu, teu servo, medito nos teus decretos. Mesmo quando as pessoas se levantam para difamar o justo, onde a gente pode encontrar forças para resistir isso? Na meditação das Escrituras Sagradas. A meditação, a memorização, o estudo das Escrituras vai ser a melhor ocupação enquanto pessoas nos caluniam. Encher o nosso coração com a palavra de Deus vai ser o melhor consolo diante das mentiras que contam sobre nós. Preencher o nosso coração com a palavra de Deus vai ser o nosso melhor modo de mostrar que nós somos superiores diante daqueles que nos atacam, porque nós não pagamos o mal com o mal. E o salmista então está dizendo que mesmo que autoridades se reúnam contra nós, façam planos contra nós, somos seus servos, meditaremos nas suas leis. Esse tempo atrás eu estava vendo um vídeo, na última gestão, dessa última eleição, eu tive a oportunidade de falar na posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores na Câmara Municipal. E eu estava assistindo o vídeo da palavra que eu dei lá no dia. Tinha relacionamento com todos que participaram da eleição. E olhando lá e vendo a palavra, eu fiquei, Senhor, eu falei isso no dia da posse para as autoridades. O padre falou primeiro, depois eu falei representando os evangélicos da cidade. Falei o que a palavra pede para falar, mostrei para eles por que eles estavam ali, sobre a importância de administrar a cidade com temor. Até hoje eu tenho contato com o prefeito. Íamos lá orar com ele no gabinete. Não para pedir nada, mas para abençoar ele, entendendo que somos submissos às autoridades. Mas mesmo que as autoridades se reúnam, se levantam contra nós, mesmo que as pessoas se levantem contra nós, querido, a gente precisa continuar acreditando nas Escrituras, meditando nas Escrituras e sabendo que a meditação nas Escrituras é o melhor remédio para que a gente não fique guardando no nosso coração mágoa, rancor e nenhum outro tipo de sentimento que não vai nos ajudar. Esse texto
versículo 24, nos faz lembrar do Salmo de número 1. Aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Gosto de pensar nos teus ensinamentos. Os seus ensinamentos são os meus conselheiros. Também os teus testemunhos são o meu prazer. Eles são os meus conselheiros. Quem são os seus conselheiros? Com quem você busca conselho quando o seu casamento está em crise? Com quem você busca conselho quando você está em dúvida sobre algumas atitudes que você está tendo, se é certo ou se é errado? Quem você busca orientação? Quem você busca ajuda? O salmista está dizendo, eu gosto de pensar nos seus ensinamentos. Eu olho os teus testemunhos. Eu tenho prazer de fazer isso, porque são eles os meus conselheiros. A palavra de Deus, ela pode nos tornar sábios. A palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração, porque ela é viva e ela é eficaz. Nós não devemos nos envergonhar da palavra de Deus, porque ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus é a espada que o Espírito Santo de Deus usa para falar com a gente. Foi escrita para nos consolar e nos dar esperança. A palavra de Deus fornece luz em meio às trevas. E nós precisamos então gostar de pensar, amar a palavra de Deus, ter prazer em ler a palavra de Deus e ter ela como os nossos conselheiros. Olhe a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, invista tempo para fazer isso. Se você ainda não fez, leia o Salmo 119. Na quarta-feira passada nós estávamos falando aqui de memorizar versículos. O pastor Manassés falou domingo de manhã sobre essa importância de guardarmos no nosso coração as Escrituras Sagradas. Querido, é isso que vai nos ajudar a nos manter longe do pecado. Quanto mais a palavra de Deus está presa em nosso coração, em nossa mente, mais a gente está longe de tudo aquilo que desagrada a Deus. E o salmista está dizendo, diante de homens orgulhosos, diante de homens soberbos, eu peço ao Senhor, ó Deus, me mantenha sempre meditando nas suas palavras. Diante de pessoas que se reúnem contra mim, que me ridicularizam, que me perseguem, eu quero continuar olhando para a tua palavra, olhando para os teus ensinamentos. E nós aprendemos então que somos servos de Deus. Portanto, devemos deixar de lado todo tipo de partidarismo, para sermos somente servos do Senhor. Somos peregrinos nessa terra, portanto devemos viver com simplicidade, sabendo que estamos aqui somente de passagem. Não devemos nos importar com o que os incrédulos pensem ou dizem a nosso respeito. Devemos orar pela salvação deles, pedir que o Senhor nos use como instrumentos para que através da nossa vida a gente mostre o amor de Deus a cada um deles. Aquela pessoa que te persegue na sua família, aquela pessoa que te persegue no seu trabalho por você ser cristão, ore por ela. Ore por ela. Mesmo que ela não dê a oportunidade de você falar, você está pregando para ela através da sua vida, da forma como você age, da forma como você se comporta, da forma como você trata ela. Prega através das suas atitudes. Se preciso for, use as palavras. Há uma frase que fala isso. Que Deus então nos ensine sua palavra. Devemos orar assim. Senhor, que o Senhor nos ensine sua palavra. Senhor, não oculte de nós a sua palavra. Senhor, nos faça entender a sua palavra. Senhor, que o nosso coração esteja inclinado para a sua palavra. Senhor, que o Senhor nos conceda a vida para obedecermos a sua palavra. Senhor, que os nossos passos estejam firmes na sua palavra. Ó Deus, nos ajude a que quando a gente se afastar da palavra, o Senhor nos procure para estarmos novamente na sua palavra. Quando a gente chegar no Salmo 119, o último versículo, 176, ele diz assim: eu ando errante como ovelha desgarrada, procura o vosso servo. Ele reconhece que em alguns momentos ele andava como uma ovelha perdida e desgarrada. E ele ora: Senhor, resgata o seu servo. Que Deus nos procure quando nos afastarmos da sua palavra.
Que a gente possa fazer uma avaliação da nossa vida. Será que eu tenho valorizado a palavra de Deus como eu deveria? Será que eu tenho tido essa alegria, esse prazer de ler a palavra como eu tenho para fazer outras coisas? Será que a palavra de Deus entra na minha agenda diária? Será que ele entra na minha rotina, esse tempo de estudo das Escrituras? Que Deus então nos ajude. Nos ajude a ter esse sentimento de que o que a gente mais quer é Deus, é a sua palavra, é a sua presença. Que a gente consiga orar: Senhor, eu quero o Senhor e que te quero mais do que tudo. Mais do que dinheiro, mais do que títulos, mais do que posses, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Eu quero que o Senhor me mostre o caminho. Eu quero que o Senhor me mostre por onde eu preciso ir. Eu quero que o Senhor me encha de esperança, de motivação. Querido, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, a palavra de Deus vai trazer para você um novo tempo na sua vida. Então, se você tem sido somente alguém que ouve textos da palavra de Deus, eu quero incentivar você a você ir um pouco mais além, a você subir um degrau. Não somente ouça, leia as Escrituras Sagradas. Você já faz isso? Estude as Escrituras. Comece a se aprofundar nos seus estudos. Comece a memorizar textos bíblicos. Comece um por semana. Comece a guardar a palavra no seu coração. Que você tenha sempre esse desejo: Senhor, eu te quero. Eu te quero mais do que tudo. Eu quero a tua palavra. Desvenda os meus olhos. Abra os meus olhos para que eu entenda tudo aquilo que está me afastando de ti e possa tirar da minha vida. Porque eu te quero. Eu te quero mais do que tudo. Vamos nos colocar em pé e vamos fazer desse cântico a nossa oração.